Olá, sejam bem-vindos à página da Casa do Caminho. Meu nome é Tayana, sou trabalhadora aqui da nossa casa. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23, os tormentos voluntários. Esse capítulo se chama Bem-aventurados os aflitos. Para iniciar, vamos fazer uma pequena prece. Que possamos elevar os nossos pensamentos, que possamos apaziguar o nosso coração, que possamos pedir o auxílio de toda a espiritualidade amiga, para que conduza o nosso estudo, para que nos fortaleça, nos ampare, para que nos ajude a enxergar da melhor maneira possível todo o ensinamento que nos é chegado. Que tenhamos força, que tenhamos coragem, que consigamos seguir em frente, certos e confiantes do seu amparo, Senhor. Que seja sempre em nome dos nossos amigos espirituais do bem, em nome de todos os guias e diretores da nossa Casa do Caminho, em nome de Jesus e de Deus, acima de tudo, que terminamos essa prece e iniciamos o nosso estudo de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. A cadeira até virou, viu? Vamos lá. Estudo muito sério, estudo complementar do que a gente já vem estudando, né? Aqui na página da Casa do Caminho. Tormentos voluntários. Então, o título ele é muito explicativo, né? São as aflições, são as dores, são as dificuldades que nós mesmos nos provocamos, nos infligimos. Vou começar lendo aqui para que eu não atropele os pensamentos, tá bom? Item 23. O homem está sempre em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade pura não existe no planeta Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que compõem o cortejo inevitável da vida, o homem, ao menos, poderia usufruir de uma felicidade relativa. O que nos é explicado aqui é que a felicidade ela não está presente no nosso planeta, não está presente na realidade dos seres encarnados no nosso planeta. A maioria de nós está em prova, em expiação, ou em prova e expiação. Logo, todos nós precisamos passar por sofrimentos. Porque os sofrimentos eles são o ensinamento, né? Eles são a forma com que nós vamos nos reajustar para a lei. Então, essa felicidade, até a possível no nosso planeta, escapa. Ele explica aqui que escapa das nossas mãos. Vocês acham possível, em algum momento da nossa vida, alguém dizer que a gente vai ser feliz e a gente teimar? É o que acontece o tempo inteiro, né? É o que acontece o tempo inteiro. Nós recebemos muitas e muitas oportunidades, muitos e muitos avisos, muitas e muitas situações que são alarmantes, que nos indicam claramente que aquilo ali vai ser prejudicial e nós insistimos nisso. Né? Um exemplo muito claro, existem leis que falam que amparam a sociedade contra o uso excessivo do álcool. E muitas pessoas ingerem álcool e dirigem, até que em um dado momento podem ser pegas, podem causar um acidente, podem perder alguém, podem perder a própria vida. O que eu quero dizer com isso é que a lição que é dada a um, ela serve para o todo. Não seria necessário que todas as pessoas passassem por isso se o exemplo ficasse, se a lição ficasse. Então, se uma pessoa próxima passa por uma situação de dificuldade, que aquilo sirva de ensinamento, para que a nossa própria felicidade não nos escape. Alguém que é fumante e sofre com isso, está ao nosso lado, ela é o exemplo do que não fazer.
Então aquilo deve servir como ensinamento, mas por vezes isso não é o suficiente. O sofrimento próximo a nós não é o suficiente. A dor próxima de nós não é o suficiente. Quando ela vai ser suficiente? Quando ela nos atingir de fato. Aí, por vezes, ainda tem isso, não, nem sempre. Por vezes, nós entendemos a dor, aprendemos com ela e corrigimos a nossa falta. Por vezes, não. E aí a coisa ainda pode complicar mais, que é o tema desse o item que nós estamos estudando. Continuando a leitura. Mas ele procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos prazeres materiais, em vez de procurá-la, a felicidade, nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes, perenes. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real nesse mundo, é ávido de tudo o que pode agitá-lo, perturbá-lo, e coisa singular parece criar para si, propositadamente, tormentos que só a ele caberia evitar. Meus amigos, isso é uma constante no ser humano, em diversas idades, em todas as sociedades, são chagas da humanidade. Quais? A inveja, o orgulho, a luxúria, a vaidade. Todas essas chagas são provas voluntárias, Se fulano aqui do lado comprar um carrão, eu quero carrão. Enquanto eu não tiver aquele carrão, eu não vou sossegar, não vou dormir bem, eu vou querer o mal daquela pessoa, ou eu vou ficar agoniada, ou eu vou me privar de alguma coisa necessária para adquirir aquele bem que não é necessário. Essas são as provas que nós mesmos nos causamos. Não tinha nada disso no nosso planejamento encarnatório. Sofrer porque não tem a roupa de marca, a bolsa de marca, porque não viajou para o exterior. Sofrer porque é baixinho, usa óculos, Nada disso talvez estivesse no nosso planejamento. Eu acredito que não. São coisas fúteis. Mas nós nos impomos essa prova. Nós conseguimos observar a nossa encarnação, o que é do planejamento e o que é da nossa vontade. O que é da nossa vontade. A luta que nós temos que travar é conosco, com as nossas dificuldades. Como está dizendo aqui, que nós busquemos a felicidade do coração, que nós busquemos a verdadeira felicidade, que é uma preparação para a felicidade que de fato existe no plano espiritual, na vida, quando nós progredirmos e tivermos um grau de evolução maior, que é buscar o bem, é a fraternidade, é a paz pela paz, a música já diz, nossos jovens cantam essa música. Então, essa é a mensagem aqui, que nós não provoquemos mais tormentos. O que é muito comum? O jovem, o adolescente, o jovem, ele está insatisfeito, insatisfeito com tudo. E com a cor da pele, com a cor do olho, com a cor do cabelo, com lugares onde estuda, se não estuda. Então, eu tenho dois aqui e estou falando com propriedade. O adolescente, ele tende a estar insatisfeito. E o que o tempo vai nos mostrando? Que aquilo lá era bobeira, que aquelas situações são passageiras e que pode-se esperar um dia, pode-se esperar um pouco, que aquilo ali de fato não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, Então, como adultos, nós precisamos ter melhor essa base, essa formação da nossa base moral. E essa parte do capítulo, ela vem dizendo isso, que se já é tão duro, se já é tão difícil, a gente prosseguir na caminhada,
com as nossas provas necessárias, com os nossos tormentos necessários, o que há na nossa cabeça para que nós causemos tormentos a mais, que nós nos queixemos a mais, para que nós nos perturbemos a mais, né? Uma briga com o vizinho, uma briga de trânsito, isso não é motivo para a gente sair, né, da nossa natureza, né? E aí que está um ponto muito importante, um ponto-chave. As virtudes, né? As parábolas, elas são muito interessantes, né? Elas nos ensinam muitas coisas. As virtudes conquistadas, elas não são perdidas. Então, aquela serenidade do Chico, que Emmanuel dizia para ele: disciplina, disciplina, disciplina. Você só vai, de fato, conseguir alcançar uma virtude se você tiver disciplina, se você se trabalhar. Você conhece aí dentro quais são as suas dificuldades, eu conheço as minhas. Então, eu sei que eu tenho que trabalhar meu pensamento, a minha força de vontade. Eu sei que eu tenho que trabalhar as caras que eu faço, que podem incomodar. Eu sei o que eu tenho que trabalhar, dentre outras milhares de questões que eu tenho que trabalhar. Cada um de nós sabe o que precisa trabalhar. Então, se a gente já tem tanta coisa para a gente se interiorizar, prestar atenção e modificar, que essas pequenas coisas não sejam maiores tormentos. Não nos flagelemos, que nós não nos torturemos além do necessário. Há maiores tormentos que os causados pela inveja e pelo ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. Os rivais dão-lhes vertigem. Todo o seu interesse só age no sentido de eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos como eles a raiva do ciúme em que estão possuídos. Então vejam só, aquela pessoa ela perde tempo, ela perde oportunidades, ela perde bons momentos da vida para irritar o outro. Isso me remete muito às questões de obsessão, né? Nós damos causa a muitos problemas, né? Muitas situações que nos acontecem. E aí nós às vezes nos colocamos na posição da vítima. Será? Será que nós não demos uma causa anterior àquela situação? Eu sou tão azarado, eu sou tão pé frio, eu tenho uma nuvem na minha cabeça. E por vezes o que nós precisamos é concentração, segurança e também objetividade na hora de nós nos olharmos. Porque a trave que nós temos no nosso olho, né, tá nem perto do cisco que a gente enxerga no olho do outro. Então que a gente possa deixar a vida do outro literalmente de lado, né? Parar de se preocupar com isso, né? A gente tem que se posicionar, a gente tem que saber atuar na sociedade, a gente tem que ser responsável, né? Os pais, os professores, os policiais, os profissionais nas diversas áreas, serem responsáveis nos seus afazeres, sim, mas a maior responsabilidade é com a nossa própria evolução. E não pautar a nossa encarnação na encarnação do outro. Se fulano é alto, se fulano é famoso, se fulano tem dinheiro, é a prova do fulano. E aí, olhar pra gente, procurar seguir a nossa caminhada, a nossa trilha. Em bom português, cuidar da nossa vida. E aí sim, galgar degraus. Pobres insensatos, com efeito, que não pensam pela manhã talvez,
que diz será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena suas vidas. Não é a eles que se aplica esta fala? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois seus cuidados não são daqueles que têm sua compensação no céu. Se a gente tentar buscar, né, e não levar ao pé da letra, esse céu aqui é o plano espiritual. Então não tem anjinho tocando harpa, né? Tem um retrato fiel do que nós vamos deixar. Nós somos o que somos, então a gente desencarnando, a gente prossegue esse caminho, né? A gente não vai ganhar o par de asas se a gente não conquistar o par de asas. Então, somos insensatos se a gente acha que tudo que nós precisamos está nessa encarnação. Essa encarnação é um piscar de olhos. Viver 80, 90, 100 anos é muito breve frente a toda uma existência, né? Toda uma eternidade. Então não é agora, né? Como se a gente olhasse uma situação, a pessoa está de dieta, está passando um perrengue, não pode comer aquilo, de jeito nenhum. É por agora. Quando houver a reeducação alimentar, ela vai ver que ela em algum momento vai poder ingerir aquele alimento novamente, né? Aquela guloseima, o que quer que seja, do gosto, do agrado. Passa uma privação temporária. Agora, se a gente for pensar no diabético, ele não pode mais ingerir. É como se fosse a gente aqui no nosso planeta. A gente está no limite do limite para chegar ao entendimento de que a gente precisa progredir. Esse aqui é um alerta, é uma sacudida. O diabético não vai mais ingerir, ele não pode ingerir. Vai custar a ele a encarnação, né? Sem querer fazer drama, vai custar a vida se ele se colocar nessa situação novamente, porque ele já não tem mais a capacidade de arbitrar ali sobre aquela situação. O livre-arbítrio, esse termo muito utilizado na doutrina espírita, ele é para tudo, né? Para o externo e para o interno. Então as provas, elas já são muitas. Que a gente use bem o nosso livre-arbítrio, que a gente use bem o nosso poder de escolha, para que a gente não piore a situação para a gente mesmo, não cause novas situações de futuramente reajuste com a lei. Nada mais é do que reajuste com a lei. Vamos lá. Quantos tormentos, ao contrário, evita aquele que sabe contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele é sempre rico, pois se olha abaixo de si, em lugar de olhar para cima, verá sempre pessoas que têm ainda menos. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. A calma em meio às tempestades da vida não é felicidade? Fenelon, 1860. Esse final, a calma em meio às tempestades da vida, não é felicidade? É uma pergunta. Com certeza absoluta. Porque não há, eu sou um exemplo vivo e vou falar por mim, não há quem não tenha passado nesses 2 últimos anos situações muito difíceis. Eu não consegui me manter calma, na maioria. Me voltava para o evangelho, me voltava para a prece, pedia prece. Porém, situações que eu não dei conta. Quando você sabe que não vai dar conta? Quando a prova chega. E não foram provas voluntárias. Foram provas necessárias. Como eu sei? Porque eu não fui causadora de nenhuma situação. Foram situações que aconteceram ao meu redor e eu atuei, precisei agir e fui abalada por elas e tô me segurando aqui, segurando as pontas, aprendendo,
uma nova realidade que agora eu vivo. Então, se em algum momento as provas se abaterem, se a situação for muito complicada, se a dor for muito grande, é isso. A receita de bolo é essa. Prece. Prece. Eu tenho um trabalho mais atuante com os jovens e a gente faz prece e a gente faz eles fazerem prece e a gente pede prece e é isso aí. Por quê? Às vezes a gente não tem a força necessária naquele momento ali. Falha mesmo, bambeia, a perna bambeia, a consciência da gente não... A gente não se mantém calmo, como ele está dizendo aqui. Né? A gente se causa tormento, imaginando um cenário muito pior do que o cenário que a gente ainda nem sabe. Né? Mãe é danada para isso, mãe. A mãe, ela vai lá longe. Aconteceu comigo recentemente. O menino machucou o dedo. Eu pensei que tinha quebrado a cabeça. Porque é isso. Eu não fiquei calma frente a um tormento. E era um tormento mínimo, né? Mínimo, bobo. Mas eu passei mal. É uma coisa que, se vocês estiverem aí rindo dessa situação, pode parecer boba para vocês, mas talvez vocês lembrem de alguma situação que foi assim com vocês. Que vocês hoje olham para trás e veem, nossa, aquilo foi bobo. Porque eu fiquei tão nervoso, tão nervosa. Então é uma situação para que a gente avalie. Não há, muitas vezes, razão para que a gente piore o cenário. Porém, a gente faz isso com muita frequência. Então, que a gente consiga pedir serenidade, que a gente consiga pedir essa inspiração dos nossos amigos espirituais, para que a gente tome as melhores atitudes, para que afaste esse sentimento da gente, para que a gente consiga se manter equilibrado. Né? Uma palestra na casa, um colega falou sobre isso, a vibração. A gente tem que tentar manter a nossa vibração da melhor maneira possível, para que a gente faça como um rádio. Esse foi o exemplo que ele deu, estou plagiando. Se a gente sintonizar em 100 e aquela for uma sintonia ruim, a gente só pega aquela. Se a gente passar para 101, a gente já sai daquilo. Então, que a gente deixe os tormentos em outra vibração e que a gente se mantenha numa melhor vibração. Uma vibração acima dessa. Tá bem? São muitos conceitos, né? Quem está aí na caminhada estudando a doutrina espírita como eu, ouve bastante, mas a questão é praticar, né? Que esse item 23 das provas voluntárias, que é a coisa mais comum da Terra, é a gente causar pra gente provas voluntárias por ciúme, por inveja, por medo, né? Por cobiça, né? Por todas essas chagas da humanidade, a gente consiga diminuir e um belo dia não ter mais, tá bem? Reforçando aqui com vocês a necessidade que a nossa casa tem de auxílio nas tarefas, auxílio nas campanhas, na campanha do quilo, na campanha do leite, na campanha do cobertor, né? Que a gente possa ainda auxiliar. Busquem na nossa página os meios de comunicação, de contato com a direção, com os responsáveis pelos trabalhos e nos ajudem, colaborem, estejam conosco nessa tarefa, tá bem? Fazer uma pequena prece e encerrar o estudo de hoje. Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada pelo estudo de hoje. Nos proteja, nos ampare, nos guie no bem, acalme nosso coração. Seja com cada um daqueles que está me ouvindo, está ouvindo os estudos, está acompanhando em prece. Seja conosco. Proteja-nos. Livra-nos de todo o mal provindo do interior e do exterior. Que seja sempre em nome de Maria de Nazaré, nossa mãe, em nome de todos os nossos amigos espirituais do bem, que nunca nos abandonam, nunca. Em nome de Jesus e de Deus, acima de tudo, que terminamos essa prece e o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Obrigada e até a próxima.